Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 22 de outubro de 2021, estamos encerrando a nossa semana de aulas, né? Essa semana em que vocês receberam o envelope com as avaliações da terceira unidade. E, como desde segunda-feira, a gente vem fazendo algumas revisões e as explicações das atividades, né, das verificações de aprendizagem. Hoje eu trago na aula de arte uma revisão do assunto. Vamos falar mais um pouco, né? Ou mais uma vez, sobre os elementos de uma peça teatral. E eu vou explicar a vocês a verificação, certo? Então vamos lá. Como na última aula, sexta-feira, não teve. Sexta-feira agora, né? Que foi dia 15 de outubro, foi dia dos professores. A gente não teve aula de arte. E a última foi sobre parlendas, que a gente já fez a correção, né? E semana passada eu pedi só para que vocês dessem uma lida no conteúdo, elementos de uma peça teatral, no nosso livro. Pois bem, a gente vai dar uma revisada, vamos rever, né? Vamos ver novamente todo o assunto, todos os elementos de uma peça teatral e depois eu vou fazer a explicação da prova para vocês. Por que a gente está fazendo essas explicações? Né? Desde segunda-feira, eu, tia Jane, tia Jaça, vem trabalhando dessa forma. Para ajudar vocês na hora em que forem responder as verificações, certo? Porque como a gente não tem aquele contato diariamente, pessoalmente, né? É sempre através do vídeo, a gente não tem ideia da dúvida de vocês sobre que assunto, qual é a dificuldade. Então, para dar uma aliviada aí nesse lado, a gente está sempre mastigando o assunto, tá? Para que fique bem suave para vocês, bem tranquilo. Então, elementos de uma peça teatral. Falamos sobre autor, peça, teatro, adaptador, palco, diretor, produtor, plateia, ator ou atriz, coreógrafo, cenógrafo, figurinista, iluminador, sonoplasta e contra-regra. Então, falamos sobre todos esses elementos, né, que fazem parte de uma peça de teatro, né? Para que a peça de teatro aconteça, né, para que você consiga assistir a peça e gostar da peça, ficar bem feliz, bem satisfeito, precisa de todo esse quadro aí, todos esses profissionais para poder fazer uma peça de qualidade. Então vamos rever aí, né, cada um desses elementos. Autor. É ele que cria a história, deixando toda a sua fantasia aí para o papel. Então, o autor é que tem a ideia do que ele vai escrever, né? Imaginou aí um conto e escreveu, colocou lá no papel. Essa escrita desse autor tanto pode virar um livro, como apenas uma peça de teatro. Ele escreveu exclusivamente para o teatro, certo? A gente falou sobre vários autores, inclusive autores brasileiros, né? Aí a gente falou propriamente sobre a peça, né? Como são elementos de uma peça teatral, a gente falou o que é uma peça. A peça é a história que é contada através da interpretação dos atores. Então, o que é que acontece? O autor escreveu a história, escreveu exclusivamente para o teatro. Tá? Escreveu lá, teve a ideia e escreveu uma peça teatral. A peça é aquela história que o autor escreveu, só que aí com a interpretação, com os gestos, com a fala de cada
ator ou atriz. Teatro, lugar onde se apresentam as peças. Uma sala grande com um palco e muitas cadeiras para a plateia assistir a peça. Então, o teatro é o local onde acontecem essas apresentações. A gente viu também, no decorrer do assunto, que logo no início do teatro, né, na humanidade, as peças eram ensinadas na rua. Não tinha o espaço físico mesmo para que acontecesse essas apresentações. Hoje em dia ainda tem apresentações ao ar livre, tá? Principalmente, não esse ano, nem o ano passado por causa da pandemia, mas todo Dia das Crianças, tem uma peça que o Palhaço de Chocolate faz no 13 de maio, no Parque 13 de Maio. Aí tem também, na Semana Santa, tem a apresentação do, da Semana Santa, né? Da apresentação de Cristo, da morte dele. Então, da crucificação, né, no caso. São peças teatrais e são contadas ao ar livre, tá? Não tem as paredes, o teto lá do teatro, não. Tem também. Tem várias outras apresentações durante todo o ano. Lógico, desde o ano passado, por causa da pandemia, a gente não teve esses encontros com grande público, né? Por causa da aglomeração. Aí, hoje em dia, a maioria das peças de teatro tá voltando tudo ao normal, né? Tá voltando às apresentações, shows, lógico, com os devidos cuidados. Só que hoje a maioria é feita dentro de um local fechado, dentro de um teatro, tá? Com as cadeiras para que a plateia possa sentar, possa assistir. Mudou muita coisa, né, em relação ao teatro. Mudou os estilos, mudaram também as histórias, a forma de fazer teatro, né? Vimos várias peças teatrais infantis, né? Que são contos de fadas, que são adaptados para o teatro. Então, teatro, o lugar onde é apresentada as peças. Porém, a gente sabe que algumas peças são apresentadas ao ar livre, tá? Tem também o teatro a céu aberto, né? Como chamam, certo? Aí falamos sobre o adaptador, né? Algumas histórias que alguns autores escrevem não são para o teatro, certo? São histórias que escreveu apenas para um livro ou então para uma novela, mas aí contrata-se um adaptador, né? E esse adaptador ele faz alterações na história que o autor escreveu para que essa história consiga ser representada num teatro através de uma peça. Então, o adaptador é a pessoa que faz a adaptação. Isso é, que atualiza a história ou muda alguma coisa para que seja possível montá-la no teatro, certo? A maioria das peças infantis sofre uma adaptação das histórias originais, porque foram escritas exclusivamente para livros. Então, para se fazer uma peça teatral, tem que dar tem que dar uma enxugada no texto, mudar algumas coisas, porque não tem como montar essa história no teatro, né? Transformá-la em peça de teatro, tá? Então, para isso, contrata-se um adaptador e ele faz lá as alterações necessárias. Temos aí o palco, lugar geralmente mais alto que as cadeiras da plateia, onde se apresenta a peça. Quem já foi ao teatro, ao cinema, a algum show, sabe que o palco é aquela parte mais elevada em relação às cadeiras, né? A gente fica na parte de baixo, aí tem o palco assim em cima. E é feito dessa forma para que quem estiver lá atrás, bem distante, consiga ver na mesma altura, sem que ninguém esteja com a cabeça na sua frente. Então, por isso que tem essa diferença enorme entre
o palco e as cadeiras da plateia. Diretor. O diretor é o responsável em fazer a história ficar bonita. Ele que dirige os atores, que diz onde eles ficarão e como vão fazer seus papéis. Então, o diretor é aquela pessoa que está ali para direcionar. Por isso que tem esse nome, né? Ele está ali para direcionar os atores, dizendo, ó, tu vai fazer tal papel, tem que ficar dessa forma. Ele é quem dirige a peça, tá? Tem a história lá que o autor escreveu, foi adaptada, né? Contrataram adaptador, mudaram a história, contrataram um diretor para montar, tá? Para dirigir, para dizer quem vai fazer tal papel, quem não vai, o que é que vai fazer. Então, o diretor é que determina essas coisas. Aí temos o produtor. O produtor, a gente costuma dizer que é o homem que tem o dinheiro, né? O produtor é quem escolhe qual será a peça. É a pessoa que paga a peça, que contrata as pessoas, os atores que vão trabalhar. Contrata o diretor, o adaptador, o iluminador. Então, o produtor é aquela pessoa que vai bancar a peça, que vai pagar ali todos os gastos, tá? Plateia, o público que vai assistir a peça, né? As pessoas que ficam nas cadeiras para assistir a peça, o show, né? Plateia em geral, tá? Ator ou atriz. A pessoa que dá vida ao personagem. Ele ou ela decora todo o texto e fala de um jeito bonito para que todos gostem. Lembra do autor? Escreveu lá a história. Aí, o produtor escolheu essa história, contratou um adaptador para fazer as alterações necessárias, contratou um diretor, e esse diretor escolheu os atores e as atrizes que iriam fazer essa interpretação, certo? Então, o ator e a atriz é quem vai dar vida à peça, quem vai fazer toda a interpretação da história. Coreógrafo. Quando uma peça tem alguma cena de dança, o coreógrafo é quem cria os movimentos que os atores farão. Então, quando a gente fala em peça infantil, geralmente tem música, né? A Bela e a Fera, apresentações de teatro do Bita, né? Do mundo Bita. Sempre tem música. Então, essa coreografia, que é a dança que eles vão apresentar no palco, é feita pelo coreógrafo. É o coreógrafo que vai ouvir a história, ele vai ter que saber o que é que se passa ali naquela história e vai determinar qual vai ser o passo, qual vai ser o momento que cada personagem vai entrar, qual vai ser a dança que eles vão fazer. Então, tudo isso é função do coreógrafo. Aí a gente tem o cenógrafo, que é quem desenha o cenário. Isso é, quem cria o ambiente onde vai acontecer a história. Mesas, cadeiras, camas, paredes, quadros e tudo mais que compõe a cena. Então, o cenógrafo, ele vai fazer todo o cenário, tá? É o que vai dar vida ao palco, né? Porque de acordo com a história, ele vai criar. A história fala sobre animais na África. Então, todo o cenário ele vai ter que ser voltado para isso, para a África, para a questão dos animais, todo o cenário vai ser voltado para isso, tá? Então o coreógrafo faz a dança, né? Ele é quem diz como que cada ator vai se comportar ali no palco na hora da dança. O cenógrafo, ele vai fazer todo o cenário, isso de acordo com a história, tá? E tem também o figurinista, que é quem desenha o modelo das roupas que cada ator vai usar. É o figurinista que escolhe a cor da roupa, se vai usar chapéu, se vai usar sapato, se vai ter bengala,
se vai ter se vai ser com vestido se a princesa vai estar com vestido longo, se não vai estar, se vai estar com toda rabujada como a Cinderela. Então, o figurinista é quem vai ter toda a ideia das roupas, certo? Ele é quem vai determinar ali como cada ator e atriz vai entrar no palco, com que roupa ele vai se apresentar. Aí a gente fala sobre o iluminador, que é a pessoa que cria a iluminação. Isso é, que escolhe a hora e o lugar que vai ter luz e de que cor vai ser essa luz. Então, vamos dizer que está num momento lá de suspense, né? Aí toda a luz do palco se apaga, de repente só uma luz aparece bem forte em cima de determinado personagem. Quem faz isso é o iluminador. Ele é que tem que saber a hora exata e que tipo de luz ele vai lançar no palco num determinado horário, certo? Sonoplasta é o responsável pela trilha sonora da peça. Lembra da coreografia? Para ter a dança, precisa da música. Então, o sonoplasta é que vai lançar a música, vai soltar a música na hora certa, tá? É o sonoplasta que escolhe qual é a música que vai tocar na peça e quando ela vai ser tocada ou cantada, certo? Então, ele também tem que ficar ligadíssimo na história, porque ele tem que saber qual horário, qual o momento certo de soltar a música. A mesma coisa o iluminador, tá? Porque ele tem que saber exatamente em que hora ele vai colocar tal luz de tal cor em cima de tal personagem. E por último temos o contra-regra, que é a pessoa que auxilia os atores atrás do palco. É o contra-regra que ajuda a mudar o cenário e que orienta os atores para que não esqueçam nenhum material que precisam usar na cena. Então, o contra-regra é aquela pessoa responsável por fazer a troca de cenário. A cena era na floresta. Aí tá todo o cenário lá voltado, o cenário que o cenógrafo fez, tá todo voltado para a floresta. De repente, a cena passa para o castelo. Então, todo o cenário tem que estar mudado. Fecha-se a cortina, aí ele troca rapidamente o cenário e abre-se novamente a cortina, ou então acende, o iluminador volta com a luz e tá o cenário totalmente diferente, tá? Então, essa é a função do contra-regra, além de ficar de olho para que nenhum ator esqueça nada. O ator tem que entrar com uma espada. Ele não vai poder esquecer dessa espada. Então, o contra-regra está ali, ligado para que nada fique fora de cena, certo? Então, o que é que a gente vê com todos esses elementos? Que um está ligado ao outro, né? Desde o autor até o contra-regra, um precisa saber dos passos do outro. O que é que o ator vai fazer? Qual é a cena? Qual é o texto, né? Qual é a história? O que é que o diretor quer? Então, tudo isso está envolvido numa produção de uma peça teatral. Muita coisa, né? Pois é, e esse foi todo o nosso assunto. A gente falou só sobre o teatro, sobre esses 15 elementos que compõem uma peça teatral, tá? A nossa atividade avaliativa, que é a verificação de aprendizagem de arte, vocês vão receber, já receberam, né? Dessa forma, frente e verso, certo? E tem as seguintes atividades. 1. Relacione as imagens com as características de acordo com a legenda. Então, na legenda eu tenho 1, circo, 2, teatro. O que for do circo, vocês colocam 1. O que for do teatro, vocês colocam 2. Certo? Tenho aí 2 máscaras, né? Um rindo e um chorando. O elefante. Tem uma tenda, né? Tem um palco. Um trenzinho e um bonequinho daqueles fantoches, tá? Aí vocês vão colocar aí o que é do teatro e o que é do circo. 2. Uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam desse processo e da montagem teatral. Enumere os elementos do teatro, as imagens correspondentes conforme a legenda. Então,
No número 1 tem figurino. 2, cenografia. 3, sonoplastia, que é o sonoplasta. 4, iluminação. E 5, maquiagem. Então, você vai marcar aí cada um desses espaços, colocando de 1 a 5, tá? Temos aí os atores, temos o cenário, iluminação, o som e temos a roupa, né? Os atores todos maquiados, o cenário, a iluminação, o som e as roupas da peça. Então, você vai enumerar aí de 1 a 5, tá? Na parte de trás tem o 4. Tiraram um. Tem uma pergunta. Ah, tá aqui no 3, gente. É porque não deu pra ver. Ficou misturado aí, tá? Mas, ó, você já foi ao teatro? Marque X na resposta, sim ou não. Certo? Tá bem misturado aí, mas aqui na impressão. Certo? 3. Ó. Primeiro vinha esse 2, que é essa parte aqui de baixo. Depois é que vinha o 3. Só que o 3 tá aqui, emendado aqui, ó. O 3 foi pra cima do 2, certo? Aí no 3, pergunta se você foi ao teatro, né? Marca um X na resposta, sim ou não. Esse tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. O 4, pesquise e responda. Nome de um ator ou atriz de teatro. Você faz a pesquisa, a gente falou bastante sobre vários atores, né? Principalmente aqui do estado de Pernambuco. Então, você faz uma pesquisa e escreve aí o nome de um ator ou uma atriz, tá? B, nome de um autor ou uma autora de peça teatral. Pesquisar. 5. Se você fosse autor de teatro, sobre qual assunto seria sua peça teatral? Aí você escreve aí qual seria o assunto da tua peça e depois escreve aí o nome da peça, né? Cria o nome da peça, escreve aí dentro desse retângulo e desenha os personagens principais. Se eu fosse um autor, a minha peça seria sobre escola, sobre aula. Aí, o nome da peça ia ser Minha Turma. Os personagens principais seriam todos os meus alunos. Então, ia desenhar e colocava o nome Minha Turma, que é o nome da minha peça, e os personagens, desenhava cada um de vocês aí. 24 alunos, 24 desenhos aí. 24 personagens, tá? Então, pensa direitinho sobre qual assunto seria a sua peça. Qual o nome dessa peça? Que nome você ia dar? E desenha os personagens. Bem tranquila essa atividade de avaliação, né? Lembrando que quem não pegou ainda o envelope, passa na secretaria da escola para pegar. E tem até o dia 5 para devolver, tá certo? Porém, terminou, já pode levar para a escola, tranquilo. Certo? Então, encerro com vocês essa semana, né? De atividades avaliativas. Vocês receberam aí as avaliações, já estão respondendo, certo? Lembrando que qualquer dúvida pode me perguntar, pode me procurar, tranquilo. Certo? Um bom final de semana, um cheiro no coração de vocês. Até terça-feira, nós dois, né? Noite. Agora na segunda-feira tem tia Jane. Cheiro.